Bom dia, turma. Hoje vamos falar sobre o algoritmo de ordenação Bubble-Sort ou borbulhagem. Portanto, a nossa apresentação vai seguir essa estrutura. Primeiro vamos falar sobre o funcionamento do algoritmo, neste caso. A estrutura de código em Java, demonstração da ordenação e, por último, teremos os testes, né? Os testes num ambiente de edição e nós aqui escolhemos o NetBeans. Ok. Em termos de funcionamento, o Bubble-Sort é um algoritmo que faz a ordenação dos elementos de um vetor de uma forma regressiva. Regressiva por quê? Acontece que a ordenação dos elementos num vetor, para os elementos que satisfazem a condição são movidos para frente e aqueles que não satisfazem movidos para trás. Então, isso faz com que a ordenação comece da direita para a esquerda, ou seja, os primeiros elementos a serem ordenados são aqueles que são movidos para frente. Nós temos a seguir a estrutura, né? A estrutura do código em Java. E nesta estrutura aqui, como podem ver, temos um conjunto de ciclos, né? Ou repetições. Então, quando nós tivermos ciclos alinhados, como se pode ver aqui, temos o primeiro ciclo em que quem controla o índice é a variável p, e o segundo ciclo, quem controla o índice é a variável i. Então, para situações como essas, acontece que para cada posição do p, nós iremos ter n iterações do ciclo interno, porque prende-se o p numa certa posição e executa-se o número de iterações que tiver o ciclo interno até que a condição seja falsa, só assim que se poderá voltar a se executar a posição seguinte do P. Vamos ver aqui a seguir, mais para frente, aliás, poderemos ver uma ilustração de como é que esse código vai nos mostrando as possíveis saídas dos elementos de um vetor. Temos aqui, por exemplo, um vetor contendo 7 elementos, né? Em que na primeira posição temos o 20, em seguida 17, 30, 24, 21, 68. Pretendemos ordenar este vetor na base ou com base ao algoritmo Bubble-Sort. Então, assim dizer, elementos consecutivos em que essa troca é feita obedecendo uma certa condição. Para aqueles elementos consecutivos que se verificar a condição proposta pelo programador neste caso, então assim acontece a troca. Caso contrário, o índice vai saltando ou vai progredindo para a posição subsequente, sem, no entanto, sem efetuar a troca. Então, temos aqui também uma nota muito importante. À medida que o índice do ciclo externo cresce, neste caso eu me refiro ao P, né? À medida que o P vai crescendo, o número de iterações do ciclo interno vai diminuindo ou diminui. Isto por quê? Porque o subtraindo do ciclo interno aumenta e, consequentemente, teremos menor diferença das iterações internas. Eu vou explicar aqui na base da ilustração. É assim. Se foram a ver, o número de iterações do ciclo interno determinado por tamanho de vetor que é n menos o valor que o p tiver e ainda menos 1, né? Então, sendo assim, à medida que o p vai crescendo, nós teríamos aqui digamos assim, uma subtração em que o resultado iria gradualmente reduzir em proporção da diferença, porque estaríamos aqui a subtrair por maior valor, neste caso, isso chama-se subtraindo em matemática. Então, teríamos aqui um menor número de iterações. Então, e mais para baixo nós temos essa condição, né, para verificar se os elementos adjacentes ou os elementos consecutivos do vetor podem ser trocados ou não, tendo em conta esta condição. E é importante também frisar um ponto, que nem sempre a ordem vai ser crescente, porque quem determina a ordem dos elementos do vetor é exatamente este sinal. Este sinal, neste caso, está a assumir que os elementos maiores não devem estar à esquerda, devem ser movidos para a direita. E os elementos menores que estão à direita devem ser movidos à esquerda. É daí que o resultado final acaba sendo uma ordem crescente. Mas se nós tivéssemos
invertido este cenário, já teríamos um resultado diferente, ou seja, os elementos poderiam ser visualizados numa ordem, por exemplo, decrescente, né? Porque teríamos que garantir que os maiores elementos estivessem na extremidade inicial e os menores movidos para frente ou na extremidade final. Ok, depois temos aqui uma ilustração, né, do próprio processo de ordenação. Né? Temos aqui a demonstração. Tendo este vetor aqui inicialmente com os elementos distribuídos desta forma, eu estava a explicar que para cada posição P, né, neste caso, para cada posição P, temos N iterações do ciclo interno, este ciclo que é controlado pelo índice I. Então, quando o P estiver na posição 0 ou tiver o índice 0, nós teríamos aqui teríamos 0, 1, 2 até 6 para o índice interno, ciclo interno. E à medida que o P vai crescendo, se forem prestar atenção, o número de iterações do ciclo interno, neste caso, vai diminuindo, né? E também mais para a direita conseguimos ver aqui os estágios, né? Os estágios ou o estado do vetor, né? Para cada etapa. Eu posso até chamar isso de etapa, da primeira até a sexta etapa. Na primeira etapa, quando o P tem 0, o vetor vai se encontrar nesse estágio. O que teria acontecido aqui? Houve uma troca entre o primeiro elemento, que era 20, e o 17, né? Que estava na segunda posição. Depois, o 20 não pode trocar com o 30, porque o 20 é menor que 30, mas sim, houve uma troca entre o 30 e o 24, porque o 30 é maior que 24. Depois, o 30 também teve que trocar com o 21, porque o 30 é maior que 21. As trocas foram essas feitas. Então, depois, quando a gente passa para a segunda etapa, quando o P tem 1, também tivemos essa troca. E se prestaram atenção, reparem que os últimos dois números, os últimos dois elementos do vetor já estão ordenados. Já temos aqui 30 e 60. E quando a gente desce para a terceira etapa também, se foram a ver, os últimos três elementos já estão ordenados. Então, enquanto o número de iterações do ciclo interno diminui, os elementos mais à esquerda, mais à direita, ou que estiveram na extremidade final, vão sendo ordenados. E é daí onde não há necessidade deste ciclo interno ter que ir ainda até a última posição, sabendo que os elementos que estão na última posição já foram ordenados, aliás, já estão ordenados. Ok, então, depois temos aqui uma ilustração do código em Java, em que à esquerda temos a nossa classe BaboSort, temos aqui uma inicialização do vetor que eu ilustrei atrás, no slide anterior. Depois temos uma chamada aqui do método de ordenação em que recebe aqui um vetor. Agora, mais à direita temos o output, que é o resultado final, quando o vetor já estiver ordenado. Mas o vetor só estará ordenado quando o P estiver na sexta, ou seja, com o índice 6. Então, eu vou fazer aqui uma ilustração, né, do código, na execução mesmo do código no NetBeans, onde poderei mostrar para cada estágio do P qual será o estado do vetor, ok? Vamos só minimizar isto para ver se consigo abrir o NetBeans. O NetBeans está aqui, né? O NetBeans está aqui. Então, eu, por exemplo, tenho aqui o código mais para cima, em que o ciclo externo começa com o P inicializado fora do ciclo, porque quero que esse P, aliás, é para garantir que este P seja visível mesmo fora deste ciclo, para facilitar a minha comparação, porque quero bloquear para cada estágio para vos mostrar como é que o vetor vai se ordenando até a última etapa. Então, no ciclo interno, nós sempre teremos teremos execuções aqui que vão do índice inicial, o I sempre é forçado a iniciar. À medida que o P cresce, para cada volta para cada volta que o P faz, o I é sempre devolvido para a posição inicial 0, como podem ver no ciclo interno. E é daí onde se garante a repetição do processo do ciclo interno. Então, depois temos a comparação que é feita para garantir a troca. Caso contrário, não se faz a troca. E mais para baixo eu tenho aqui Por que eu coloquei esta linha de código? É para, ou seja, mostrar o estágio do vetor quando o P tem índice 0, né? E vamos ver aqui que
Quando o P tiver o índice zero, o maior elemento do vetor poderia ser o menor, dependendo da condição. Nós escolhemos que os maiores estejam à direita. Então, o maior elemento já está na última posição, quando o P tem zero. Mas se eu substituo o zero por 1, vamos perceber que os últimos dois elementos já estarão ordenados. Neste caso, o 30 e o 60. Vou mostrar aqui. Como podem ver, o 30 e 60 já estão aqui ordenados e os restantes elementos estão ainda desorganizados ou desordenados. Então, à medida que o P vai crescendo, os últimos elementos do vetor vão sendo ordenados. Conforme eu havia dito que o algoritmo Bubble Sort faz uma ordenação regressiva. Então, ele ordena da extremidade final para a extremidade inicial, ou do extremo final para o extremo inicial. Temos aqui os últimos três elementos já estão ordenados, 24, 30, 60, mas a partir de 8, 21, 30, 17 ainda estão desordenados. À medida que o P vai crescendo, agora o P passa para 3, por exemplo. Se o P passar para 3, teríamos aqui os últimos 4 elementos ordenados. Se o P for até quantos elementos nós temos? São 7 elementos no vetor, então os elementos variam. Se eu coloco 7 aqui, teríamos subtração 6. Então, se o meu P tiver 6, eu já teria aqui o meu vetor ordenado, ou eu estou enganado. Eu já teria o meu vetor ordenado, está aí, numa ordem crescente, poderia estar na ordem decrescente. Então, este como é que se diz? É o comportamento do algoritmo Bubble Sort. Então, fiquem atentos porque brevemente poderei lançar, poderei partilhar mais um vídeo a explicar sobre outros algoritmos de ordenação, né? Não só este, tem mais algoritmos de ordenação. Aqui temos as referências, né? Bibliográficas poderão vos ajudar sobre a matéria de algoritmos, né? Não só algoritmos de ordenação, mas também tem outros tópicos, por exemplo, fila, pilha, árvores, por aí em diante. E pela atenção dispensada, meu muito obrigado. Até o próximo tópico.